mais uma vez que Jesus é a luz do mundo, é Ele quem abre as nossas vistas, né? Para que nós possamos ver manifestada a glória de Deus, os milagres, enfim. Mas depois a gente vê que, como sempre, isso provocou problemas ali com os judeus, com as autoridades judaicas. Por que isso? Porque foi mais um milagre que foi operado num sábado. Isso era inaceitável para os judeus, né? A liderança religiosa. Então, eles não aceitavam que o milagre pudesse ser operado num sábado, porque eles, como eu sempre digo, estavam presos às tradições, né, judaicas, à lei, enfim. Mas aqui é interessante, a gente vê que a liderança religiosa da época focava, né, na observância da lei ali, na guarda do sábado. Jesus, porém, focava na graça, na misericórdia, né, na benevolência, tá? Mas a gente vê que mesmo assim causou problemas, porque alguns não acreditaram, então eles mandam chamar os pais daquele rapaz, passam a pressionar, interrogar eles, né, acerca da vida daquele cego. Então eles queriam saber se ele era verdadeiramente cego de nascença e de que maneira, de qual forma que ele voltou a enxergar, né? Mas em seguida a gente vê que os pais desse ex-cego, né, eles se acovardam e dizem que seu filho já tinha uma idade suficiente para responder por si próprio. Isso, logicamente, porque eles tinham medo de serem, né, excluídos ali da sinagoga. Então, eles mandam chamar esse cego pela segunda vez. E olha que interessante, esse cego que nem conhecia Jesus, ele defende Jesus mesmo sem conhecê-lo, porque se a gente prestar atenção, Jesus aplica ali a saliva com terra nos olhos dele e instrui ele para se lavar seus olhos no tanque de Siloé, e só a partir desse momento que ele volta, né, enfim, a enxergar. Então, na verdade, ele não conhecia Jesus, tá? Mas mesmo assim ele defende Jesus por ter o curado, tá? Então os judeus lhe dizem, né, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, se referindo logicamente a Jesus. E a gente vê que esse cego lhe diz, se é pecador não sei, mas eu não enxergava, né, e hoje vejo, eu era cego. Então essas palavras demonstram a fé, a confiança e até mesmo a ousadia desse homem, não é verdade? Mas a gente vê que novamente os fariseus ali, eles apertam ele, né, verdade? Pressionam, dizendo que eles eram discípulos de Moisés e que esse Jesus eles não conheciam, né? Tipo, nós conhecemos nosso patriarca Moisés, esse tal de Jesus a gente não sabe quem é, ele apareceu aí. Porém, a gente vê que, mais uma vez, o Senhor me defende Jesus quando Ele diz, ora, isso é extraordinário, né? Vocês não o conhecem, não sabem de onde Ele veio, e, no entanto, Ele me abriu, né, a visão. Mais uma vez, Ele enfatiza isso. Então, a gente vê, volta a falar que esse homem sem cultura, sem instrução, era um pedinte, né, pelo fato de ser cego de nascença, mas a gente vê ele aqui defendendo Jesus com todas as forças, tá? Então, essa passagem, eu só queria dizer isso, ela é uma alusão à nossa condição antes da gente conhecer, né, a palavra de Deus, a salvação, não é verdade? Antes da conversão. Por quê? Porque todos nós também éramos cegos espiritualmente falando, não é verdade? Cegos na fé. Só que hoje nós podemos testemunhar a glória de Deus, não é verdade? O homem foi criado para isso. Depois a gente vai ver aqui do versículo 32 ao 34, esse homem continua a falar, né? Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, né, nada poderia fazer a esse respeito, tá? E a gente vê que, mais uma vez, os fariseus, eles retrucam, né? Eles dizem, tu és todo pecado, e faz o quê? Expulsa eles, né? Quer ensinar a nós, porém, realmente ele estava ensinando aqueles fariseus, ele está dizendo, tipo, se esse homem não fosse Deus, né, jamais teria aberto os meus olhos, ou seja, eu estou aqui, sou um milagre, um testemunho vivo diante de vocês, não é verdade? E para finalizar, o que ocorre depois é mais maravilhoso ainda, né? Quando Jesus vai ao seu encontro e diz, crê tu no Filho do Homem, ele responde, quem é, Senhor, para que eu possa, né, para que eu creia nele?
E aqui Jesus dá a mesma resposta que ele deu para a mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela fala: eu sei que o Messias há de vir e vai nos ensinar todas essas coisas, né? Ele diz: eu sou este que falo contigo. Aqui ele diz a mesma coisa, mais ou menos, né? Já o tens visto e é o que fala contigo. Então Jesus se apresenta ali, não é verdade? Ou seja, resumindo, esse homem foi expulso pelos religiosos da época, pelos fariseus, mas ele foi alcançado por Jesus, né? Porque a própria palavra, ela diz isso. Jesus veio em busca do que se havia perdido, né? Lucas 19:10, Filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Existem várias outras citações na Bíblia que falam a esse respeito. João 3,17, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, no qual eu sou o pior deles, né? Eu, quando li essa passagem aqui, eu pensei, isso é porque eu não tinha nascido ainda, porque Paulo, que sofreu naufrágio, né, foi açoitado, cadeia, enfim, ele diz que era o pior dos pecadores. Imagina a gente, né? Então é desse jeito, né? O apóstolo, enfim, foi dessa forma aqui que Jesus, né, também nos encontrou e também abriu os nossos olhos para a realidade, né, sua palavra, a salvação, amém? Isso aí foi um breve resumo de tudo que o nosso irmão Léo falou no capítulo 9, agora que a gente vai iniciar aí, Evangelho de João, capítulo 10, quem quiser acompanhar aí, tá? No estudo de hoje, mais uma vez, a gente vai, né, mergulhar aí nas palavras de Jesus, né? E a gente vai ver que ele se utiliza da metáfora ali do bom pastor, né, para continuar transmitindo seus ensinamentos. Vai falar bastante sobre o seu relacionamento com seus seguidores, né, o seu rebanho, que ele denomina assim. E nesse capítulo ele relata, ele retrata também a compaixão, né, em contraste com a atitude ali com a imagem do ladrão. Vai falar bastante sobre isso, que representa todos aqueles que buscam, né, explorar, não é verdade, prejudicar o rebanho. E o capítulo, enfim, se inicia com Jesus se declarando como sendo ele ali a entrada, não é verdade, a porta das ovelhas, dizendo que aquele que entrar através dele será salvo, não é verdade? E esse relato, ele ressalta a exclusividade de se ter Jesus como o único caminho, né? A palavra diz: eu sou o caminho. Então ele não diz que é um dos caminhos, o melhor caminho, está no singular, o caminho. Isso significa que só existe um caminho, não é verdade? Então aqui ele se diz como o único caminho para a salvação, para se alcançar a vida eterna. E ele também, depois a gente vai ver, ele se identifica como sendo o bom pastor que conhece suas ovelhas, que está disposto a dar a sua vida, né, pelas ovelhas. E depois ele vai contrastar também a sua atitude com a atitude dos mercenários, não é verdade? Que não tem esse mesmo compromisso e quando vê o seu rebanho em apuros, é o primeiro a correr, não é verdade? E abandona o rebanho. Aqui é uma analogia também enfatizando a importância do sacrifício de Cristo, volto a dizer, como único meio de salvação, tá? Em contraste com o interesse próprio, que isso aí já existia naquela época e perdura até hoje, não é verdade? Enfim, a gente vai falar aí sobre o relacionamento de Jesus, né? Com seus seguidores, com seu rebanho, tá? E a importância de a gente reconhecer ele como o bom pastor, como ele mesmo diz, de ouvir suas palavras e seguir, amém? Isso aí foi só uma prévia, do versículo 1 ao 21, então, fala sobre o bom pastor e suas ovelhas, tá? Duas partes aqui, mas vou fazer tudo hoje. Depois do 22 ao 42, vai falar sobre a divisão entre os judeus, né, onde vai narrar Jesus no templo durante a festa da dedicação, tá? Depois, a acusação de blasfêmia ali, a tentativa de prender Jesus, e por fim, os dois últimos versículos narra Jesus já se retirando ali, além do Jordão. Eu vou ler do versículo 1 ao 9 direto, que se refere ao mesmo assunto, depois a gente vê versículo por versículo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante.
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagens. Volto a dizer que Jesus usa a metáfora de um pastor de ovelhas, para ilustrar o seu relacionamento, com o seu rebanho, com os seus seguidores, tá? Então, ele enfatiza sobre a importância de ouvi-lo, de seguir suas palavras, como única forma, única maneira de se receber a vida eterna, E é interessante aqui, da mesma forma como o Salmo 23, salmo conhecido por todos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que aqui trata Deus como pastor. A gente vê aqui também em João 10, a palavra diz o mesmo sobre Jesus, O que mais uma vez só vem revelar, comprovar a sua divindade, tá? Enfim, o capítulo inicia com Jesus se declarando-se como sendo ele próprio a porta das ovelhas, E ele explica, mais uma vez, que todo aquele que entrar através dele encontrará salvação, Então, essa declaração, volta a dizer, se refere à reivindicação exclusiva em Jesus como único caminho, E o versículo 1 inicia falando sobre o aprisco. O aprisco nada mais é do que o curral, que era cercado por muros ou por cerca, e interessante, só havia um acesso, para entrar ou sair. E Jesus diz, que entra nesse lugar de outra forma, a não ser através da porta, esse ladrão é assaltante, Ladrão é aquele que rouba em segredo, assaltante é o que empreende ali de violência, para poder roubar. Mas aqui Jesus estava se referindo aos fariseus, não é verdade? Que se mantinham no poder através de atos ilícitos, tá? Aí no versículo 2, ele se diz como sendo ele o verdadeiro pastor, porque ao contrário do ladrão, ele entra ali no curral pelas portas, Por que isso? Porque as ovelhas o conhecem. O versículo 4, ele diz que ele conduz suas ovelhas ali, não é verdade? Para fora, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele cuida, do seu rebanho, cuida das suas ovelhas, Enquanto que os falsos pastores, eles expulsam, às vezes para se livrar de problemas. Como nós vimos na revisão da aula do Léo, o cego de nascença que foi curado por Jesus, eles acharam por bem, melhor expulsarem ele, vai embora, não é verdade? Então, mas, como diz, as verdadeiras ovelhas reconhecem, não é verdade, a voz do seu pastor. Versículo 5 diz que de modo nenhum seguirão estranho. Estranho é todo aquele a quem as ovelhas não reconhecem como sendo o seu pastor, E o pastor verdadeiro, todos nós sabemos, é o Senhor Jesus, não existe outro, Versículo 6 diz, mas eles não entenderam. Aqui é uma alusão aos fariseus, que presenciaram milagre, testemunharam ali os milagres de Jesus, as suas palavras, como ele dizendo, sendo ele o Filho do Criador, e ninguém aceitou, não é verdade? Não aceitaram a mensagem de Cristo. Agora que interessante, do versículo 7 ao 9, Jesus afirma ser a porta das ovelhas, E do 1 ao 5... do 7 ao 9, a porta. Do 1 ao 5, ele dizia ser o pastor. Então, ele é o pastor e agora ele se diz ser a porta, Então, aqui ele descreve sua relação com as ovelhas, enfatizando aqui a importância da porta do aprisco, não é verdade? Essa porta, logicamente sabemos, não é um acesso físico, Mas aqui é como ele se dizendo, representa Jesus como sendo ele mesmo a entrada, o caminho para a salvação, Jesus é o intercessor entre Deus e o homem, sabemos disso, É o acesso entre esse mundo caído aí do pecado
e a salvação, né, para o mundo da glória, na presença de Deus. Então, é toda a diferença, é o caminho aí da morte para a vida, amém? Eu vou ler do versículo 10 ao 21 agora. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza, elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos dos cegos, tá? Vamos analisar aqui, agora versículo por versículo, vamos lá. Voltando lá para o versículo 10, onde diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Essa passagem é bem conhecida por todos nós, até por quem não é cristão, não é verdade? Só que muita gente cita esse texto de uma forma equivocada. Como assim? Trocando a figura do ladrão por diabo, né? Comum a gente ouvir, o diabo vem para roubar, matar e destruir, não é verdade? Mas segundo o contexto aqui desse capítulo, né? Jesus não se referia ao diabo como sendo o ladrão dessa parábola aqui. Aqui Jesus está apontando uma questão que já era um grande problema já naquela época, não é verdade? Aqui se tratava da ganância dos líderes religiosos da época, tá? E o desamparo, né, de suas ovelhas. Então, essa parábola, na verdade, era referente à condição em que se encontrava ali os judeus, né, com seus líderes acovardados e onde, muitas das vezes, eles próprios ali eram os saqueadores, né, do rebanho, amém? E as ovelhas, lógico, estavam sempre vulneráveis a todo tipo de ataque, não é verdade? Ainda hoje é muito comum a gente ver, né, isso aí ocorrer, né, em muitos rebanhos, né, que a gente vê por aí, tá? Então, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida em abundância. Ladrão são os líderes religiosos da época, né, e vida em abundância é relacionada à provisão, à cura, não é verdade? À vida eterna, não é verdade? Que se refere à vida eterna com Deus. Depois, no versículo 11, Jesus diz que dá a sua vida pelas ovelhas, né? Aqui, logicamente, se refere à sua morte física, né? A sua morte na cruz. Jesus entregou a sua vida física para que nós pudéssemos alcançar a salvação, amém? Eu vou falar aqui agora sobre 4 figuras importantes que Jesus colocou nessa parábola. Primeira figura, as ovelhas, logicamente referente ao rebanho, não é verdade? O povo de Deus, tá? Lógico que naquele momento Jesus estava falando ali com os judeus, né? Mas ele também salientou ali que haveriam outras ovelhas, outro rebanho, outro aprisco, não é verdade? Que se reuniriam todos, ou seja, judeus e gentios, tudo num só rebanho, não é verdade? Formariam um só corpo espiritual, tá? A segunda figura, do ladrão ou assaltante, tá? Aqui o primeiro versículo, Jesus afirma que o ladrão é aquele que não entra no aprisco, né? Pela porta, e depois ele afirma ser ele a porta da salvação. Então entendemos que o objetivo central desse ladrão é o quê? É entrar no meio do aprisco do povo de Deus, de qualquer maneira, menos através de Jesus, não é verdade? Então, dessa forma.
Terceira figura, o assalariado ou o mercenário, tá? Aqui Jesus, ele faz uso da figura do assalariado para poder ilustrar todo aquele que exercia as funções religiosas mediante pagamento, um salário, tá? Então, assalariado, volto a dizer, não é aquele pastor a quem as ovelhas o conheciam, né, como sendo seu pastor. Na verdade, como diz a palavra, ele nem se importa com as suas ovelhas, né? E ele também teme pela sua própria vida, como nós vimos no versículo 13. Ó, ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Então, logicamente, em situação de perigo, ele vai abandonar, né, o seu rebanho ali, deixando as ovelhas à mercê do lobo. Pode falar, Léo. Para juntar. PJ, né? Que havia? Jesus ia vir pregar aqui nas Américas, onde se revelou com o profeta deles, né, qual ele usa como o que iniciou o evangelho aqui nas Américas. Então Jesus fala, tem que ir, né, buscar a ovelha em outro lugar, que não faz parte daqui e tal, mas esse versículo é onde ele usa, que Jesus veio pregar nas Américas, começou o evangelho aqui nas Américas. É o entendimento deles, né? É, desse jeito. Vamos lá. Então, em situação de risco, como eu disse, ele abandona, deixa ali suas ovelhas à mercê do lobo, né? Conforme diz o versículo 12. Ó, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, e quando o lobo vem, ele as abandona e o lobo ataca o rebanho. Amém? A quarta figura, aqui para encerrar essa parte, é o bom pastor. Aqui, lógico, se trata do próprio Jesus, não é verdade? Que dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, interessante, olha só, versículo 17 e 18 diz que Jesus se entregou à morte de uma maneira voluntária, né, e não por obrigação. Isso é bem interessante a gente prestar atenção. Então, Jesus, a gente vê que ele tem poder e autoridade, né, não só para entregar a sua vida pelas ovelhas, mas também de retomá-la, não é verdade? Novamente, isso aqui mostra a sua divindade. Jesus é Deus, não é verdade? Isso é algo que nenhum humano pode fazer. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar por mim próprio, isso não existe, né? Só que a gente vê que as suas palavras geraram ali uma dissensão, né, entre os judeus, ou seja, dividiu a opinião do povo, como sempre. Vou ler do 19 ao 21. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo, mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, é interessante aqui, assim como a própria palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada cortante, né? Espada de 2 gumes ali, e que divide, da mesma forma a gente vê que os judeus ficaram ali divididos. Alguns chamaram Jesus de louco, não é verdade? Outros acharam ali que todo aquele seu legado, tudo aquilo que ele fez, que era loucura. Mas em 1 Coríntios 1,18 é o que a palavra diz: verdadeiramente a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, né? Então entendemos sim que Jesus veio ao mundo com a missão de nos trazer a vida, e vida em abundância, né, como diz a palavra, ou seja, uma vida que já começa aqui, apesar dos sofrimentos, né, dessa vida, dessa terra, mas se estende por toda, né, a eternidade. Outra coisa interessante, a gente vê aqui o mesmo grupo de pessoas testemunharam ali as mesmas palavras de Jesus, testemunharam os mesmos milagres, né? Receberam esse mesmo testemunho, porém, isso não significa que todos eles chegaram à mesma conclusão. Como diz a palavra, uns creram e outros não, né? Mas é necessário que seja dessa forma. Agora, do versículo 22 ao 30, fala sobre os judeus interrogando Jesus na festa da dedicação. Vamos lá, 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno.
e Jesus estava no templo caminhando no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um, né? Vamos lá, o versículo 22 inicia falando sobre a festa da dedicação, né? Que na verdade era um festival de inverno, né? Durava 8 dias, tá? E ali se comemoravam os eventos ocorridos lá na Terra Santa, né? Então essa era uma festa ali em solenidade à memória da vitória dos Macabeus sobre os Seleucidas, né? Seleucidas na verdade, era uma dinastia, né, que governou diversos povos, e entre eles ali a Síria. Mas nessa solenidade eles comemoravam essa vitória dos Macabeus sobre os Seleucidas e também a restauração, né, do Templo de Jerusalém em 164 a.C., tá? Mas a palavra diz que Jesus, né, estava nessa festa, passeava ali no templo, no pórtico de Salomão. O pórtico, nós já estudamos isso aí no Antigo Testamento, era uma plataforma, uma grande passagem, né? Fazia parte ali da construção do Templo de Salomão, mas enquanto Jesus caminhava ali durante essa festividade, ele foi cercado, foi abordado ali mais uma vez pelos judeus, e que mais uma vez interrogaram ele, né, verdade, acerca ali da sua identidade messiânica, e estavam sempre persistindo ali no mesmo assunto. Então Jesus, novamente, ele reafirma a sua unidade ali com o Pai, né? E também relembra os judeus quanto às suas obras, os milagres, tudo que ele operou, né? Acho que não existia mais prova, né, mais testemunha do que isso. Ele realizava milagres que só não acreditava quem não queria. Porém, a gente vê que Jesus também não costumava dizer publicamente, né, que ele era o Messias. Então, ele não cedia à pressão das pessoas, né? Ele falava publicamente acerca dele, não é verdade? Sobre ele próprio. Então, as pessoas que entendiam, alguns chegavam à conclusão de que ele era realmente o Messias. Ele só falava de forma direta quem ele era, a quem acreditava já nele, como a mulher lá do poço de Jacó, como esse cego de nascença, não é verdade? Depois, no versículo 26, ele diz: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Aqui ele só repete o que ele já havia dito lá na festa dos tabernáculos, né? Que aquele povo não fazia parte do seu rebanho. Depois do versículo 27 ao 29, Jesus citou 3 características das suas ovelhas, né? Que ele já tinha falado: elas ouvem sua voz, elas o seguem, não é verdade? E elas conhecem o seu pastor. Aqui o segue, logicamente, é uma metáfora acerca da fé, né? Só seguir a Jesus até hoje, quem tem fé, quem crê. Existem também outras metáforas dentro desse evangelho aqui de João: beber a água, comer o pão, né? Como é que é? Comer a carne, beber do sangue. Então, são tudo metáforas, não é verdade? E, por fim, ele diz: ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Ou seja, isso quer dizer que ninguém pode roubar a vida eterna, né, do cristão, quando ele é verdadeiramente salvo. Então, as mãos de Deus, elas com certeza são mais poderosas do que qualquer inimigo. No versículo 30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um, né? Aqui os judeus entenderam muito bem o que ele estava querendo dizer, né? Isso, logicamente, vai gerar, mais uma vez, uma consequência por parte dos judeus. Vamos ver aqui o que ocorre. Verso 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras por parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus, né? A gente vê aqui que a declaração de Jesus, mais uma vez, né,
provocou ali uma forte reação à ira deles, ao ponto de eles pegarem pedra para querer apedrejar Jesus por suas palavras. E a gente vê que não foi a primeira vez que isso ocorreu. A minha última aula do capítulo 8 terminou o último versículo com essas mesmas palavras, né? João 8,59. Então eles pegaram pedra para apedrejá-lo. Então a gente vê aqui o quê? Que todo aquele que não resiste à verdade através do argumento, né, da palavra, ele vai tentar silenciar a verdade através da força bruta, né, da violência. Não é verdade? Versículo 32 e 33... os religiosos, eles, né, revelam aqui o motivo da sua oposição aqui a Jesus, não é verdade? Que era o fato de Jesus se igualar ao Pai, né? Isso é algo que claramente só indica a sua divindade. Porém, né, eles consideravam isso aí uma blasfêmia, né? Falar, poxa, um homem se declarando como o próprio Deus. Versículo 34 ao 38, Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, porque vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creem em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. No versículo 34, é interessante, Jesus diz, né, não está escrito na vossa lei, vocês são deuses. Aqui, na verdade, é uma alusão ao Salmo 82, versículo 6, que diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, né? Mas aqui deixa claro que a palavra deuses em minúsculo se refere a todo aquele que exerce, né, uma autoridade sobre os seus semelhantes, não é verdade? Porém, essa autoridade, lógico que ela é obtida através do Deus, o único, não é verdade? O qual a autoridade que vai julgar todos. Então, esse Salmo 86 aqui, ele era uma repreensão aos juízes que na época exerciam essa função de julgar, né, as pessoas, porém muitos deles violavam a lei. Então isso aí era um alerta, não é verdade? Mas o uso da palavra deuses para se referir ao humano, ela é rara na Bíblia, mas a gente encontra também Êxodo 7:1, né? Quando Deus envia a Moisés a Faraó, ele diz, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Mas aqui a gente sabe que é pelo fato de Deus ter usado Moisés, né, para proferir as suas palavras a ele, foi isso, né? Mas a Faraó, mas logicamente todo juiz humano, por mais grande e famoso que for, ele vai chegar ao tribunal de Cristo um dia, né? Aqui o que Jesus está querendo dizer é o quê? Que como o nome de Deus foi aplicado pelo próprio Deus, né, aos juízes humanos que julgavam os seus semelhantes, então não seria blasfêmia nenhum chamar assim o verdadeiro Filho de Deus, né? Está falando de si próprio, amém? Depois, versículo 35 e 36, fala sobre as Escrituras que não podem serem anuladas, né? Realmente as Escrituras não podem ser anuladas, não podem ser destruídas, não pode ser desfeita, né? Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura ela é dada por inspiração, né, de Deus, ou seja, a Bíblia é inerrante, ela é infalível, a Bíblia ela é perfeita, né, a palavra de Deus. E a gente vê aqui que todo o argumento de Cristo foi baseado ali nas Escrituras, né, na fidelidade das Escrituras. Depois, versículo 37 e 38 diz: creiam nas obras. Aqui Jesus estava pedindo aos religiosos, né, tipo, considerem ao mesmo os milagres que eu operei, vocês viram, vocês testemunharam, né? Então a questão, a gente vê aqui que a questão principal era crer, só que crer também era o maior problema dos fariseus, né, daqueles religiosos. Para finalizar aqui, eu vou ler os 4 últimos versículos, tá? 39 ao 42. Diz assim: outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava.
nos primeiros dias de seu ministério, ali ficou. Isso. E muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus, tá? Então a gente vê que mais uma vez vão tentar prender Jesus, mas ele escapa, né? Tudo está no cronograma divino, não era chegada ainda a sua hora, tá? Então foi mais um confronto, volto a dizer, que evidencia aqui a rejeição, né, daquela liderança religiosa da época, né? Eles se opunham aos ensinamentos de Jesus. Só que esse fato também, como a gente viu, contrasta com a fé todos aqueles que aceitaram, reconheceram, né, a autoridade de Jesus. E é isso, amém? Só para encerrar aqui, esse estudo, ele é uma reflexão, né, acerca da condição em que o mundo se encontra hoje, onde a gente vê que muita gente busca ali a riqueza, o poder, a fama, né? E muitas vezes isso aí pode desviar a atenção do verdadeiro foco, né? Que é a salvação, é o que realmente importa, que é o quê? Ouvir e seguir a voz do bom pastor, né? Foi ele que entregou sua vida na cruz do Calvário para que pudéssemos ter novamente a comunhão com Deus, né? Porém, tem um detalhe, o ladrão continua agindo até hoje, né? Para encerrar, eu vou ler aqui, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amém? Aqui é uma reflexão acerca, volto a dizer, dos que tentam entrar na igreja no meio do povo de Deus de qualquer forma, menos através da porta, que é o acesso que é Jesus, não é verdade? Que possamos ser como os irmãos lá de Bereia, né, que ouviam, tudo que ele ouviu, eles iam consultar nas Escrituras para ver se procedia verdadeiramente como sendo a palavra de Deus, amém? Esse foi o estudo de hoje, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.